Eu acho que a questão da música pra mim é que o meu sonho é ajudar a igreja a entender a importância da adoração. Entende? Tipo assim, o meu sonho é ver a igreja adorando sem a gente precisar fazer força, assim, sabe? Sem precisar a gente ter que tocar a música do momento. Ela entender que essa é porque a gente foi criado, assim, entendeu? Então, meu peso é muito com isso, assim. E missões, né? Tem aquela frase que missões existem porque ainda não há adoração em alguns lugares da Terra. Então, a gente faz missões pra levantar a adoração, assim. Então, acho que as coisas estão muito ligadas, no fim das contas. Totalmente. E com essa parada do Gui, do ensino, assim, percebo que também, hoje, um dos pesos que eu tenho é, cara, eu gostaria muito de compor canções que expressassem a nossa mensagem. Que traduzissem a teologia que a gente acredita. Que traduzissem o que Deus tá falando com a nossa igreja. O que Deus tá falando com a nossa liderança, assim. Então a gente prega sobre isso, mas a canção, ela tem um poder de ensinar as pessoas, delas memorizarem aquelas coisas. Então acho que pra mim a música e a adoração entram aí, nesses aspectos. Nossa, muito legal. Assim, e a gente viu isso acontecendo, né? Nesses últimos anos, assim, né? As canções que tomaram o mundo saíram de igrejas locais, assim, né? Você percebia que era realmente pregações de um ano ali que se tornaram uma canção e que foram se espalhando, né? Isso é muito poderoso. Eu também creio muito nisso, na música, nesse poder do discipulado da música. Quando a gente fez aquele manifesto, né, pro Disascope Music inicial, era isso, né? É a ferramenta para espalhar a cultura, para discipular, para massificar uma forma de ver, né, o evangelho, né? A gente tem até umas não vou chamar de heresia, né? Mas assim, a gente tem uns entendimentos errados que quando você vai cavucar e falar, de onde veio isso aqui? Foi uma canção que eu cantava quando criança. Nossa, que triste, né? Alguns entendimentos errados sobre quem é Deus, sobre o céu, sobre a eternidade e tal, de canções que a gente foi cantando, né? Isso é muito poderoso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês aprenderam a lidar com isso no casamento, né? Você falou brevemente, sim, mas essa questão de dois dons, né? Porque lá em casa também é muito assim, né? Então, eu tenho ali uma veia mais de mestre, de ensino, tal, e a Val muito profética, assim, né? E por algum tempo, você vai entrando em choque ali, né? E até, se você, por algum tempo a gente olhou como competição, né? Não, eu tô certo, é assim que se vê. Não, eu que tô certo, é assim que deveria ser, né? Como é que é pra vocês isso, assim? Eu acho que... Não sei se eu consigo ver algum momento que a gente entrou necessariamente uma competição. Mas uma coisa que a gente teve que sempre aprender como casal foi muito em relação ao tempo. Porque não era assim, eu estava fazendo algo. Nós dois estávamos fazendo. Então, principalmente quando as crianças chegaram. Tá. Porque se eu tivesse indo pregar em algum lugar, a Gia ia ficar com as crianças. Sim. Mas tinha momentos que ela saía. E eu tinha que ficar com as crianças, assim. Então você ia ministrar em um lugar com a música? E a gente sempre tentou lidar dessa forma, assim, que nós dois estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e a gente vai fazer isso juntos. Então, claro, teve momentos que é sacrificial para os dois. Teve momentos em que a Gi foi viajar, por exemplo. Teve uma ministração que era 2 dias fora, e eu fiquei com as crianças. E eu tive que aprender a fazer tudo, né? Eu nunca tive contato com criança pequena, bebê, assim, né? E aí, quando os dois chegaram, eles não são gêmeos, mas eram 2 nenês, muito próximo, assim, né? eles são muito próximos. Qual é a diferença? É 1 ano e 9. Quando o Judá tinha 1 ano, eu engravidei da Lúcia. Então, foi bem pertinho. Judá e Lúcia, gente. Judá e Lúcia. Pensa em 2 crianças lindas. São mesmo. Parecem 2 elfos. É óbvio, assim, que no início eu fiquei mais, né? Por ser a mãe, normal, muito comum, assim. E foi uma crise pra mim, porque a gente tava acostumado a fazer tudo junto, sair junto, e ministério, trabalhar. E aí, de repente, eu fico em casa e ele continua indo. Houve um sentimento em você de atraso? Muito.
Muito. Tipo assim, tô perdendo de Com certeza. servir a Deus. Nossa, e foi algo assim muito forte que Deus teve que trabalhar comigo. É? Porque eu tive muita crise assim com isso. Eu pensei, cara, mas e agora? Tá todo mundo continuando, todo mundo correndo e eu fiquei aqui. E tipo, agora meu ministério é trocar fralda, né? E é muito lindo falar disso. Mas viver isso… Tem dias difíceis, de solidão, assim, de não entender bem, assim. Mas conforme o tempo foi passando, o Senhor foi nos ensinando como família. Que primeiro, quando o Gui vai, a nossa família tá indo, sabe? Porque nós somos uma família pra Deus. Então, mesmo que eu fique com as crianças, a gente tá trabalhando juntos. Sim. Então, e ao mesmo tempo, o Gui tem esse perfil muito incentivador, assim, que ele nunca me falou assim, não, agora você é mãe, você acabou o ministério pra você, você vai ficar em casa. Ele nunca fez isso. Então, ele sempre me incentivou, sempre participou muito em casa com as crianças. E a gente foi entendendo essa dinâmica. Cara, a gente vai fazer juntos, a gente vai trabalhar juntos. Então, se for pra um ir, o outro fica. Porque com as crianças pequenininhas, não é todo lugar que dá pra levar. Exato. Agora a gente já leva, eles vão pra todo lugar praticamente com a gente. Mas no iniciozinho, né, o neném com as vacinas e tudo mais. Então a gente foi fazendo meio que esse rodízio. Até hoje eu brinco com a Nath, né, que a gente faz rodízio. Então, para as crianças não ficarem fora de casa o dia todo, né, aí a gente, então, agora você vai, eu fico. E aí depois a gente troca. Então, a gente foi aprendendo e Deus foi tratando muito no meu coração sobre… Douglas, não adianta eu cantar pra milhares de pessoas, pregar pra milhares de pessoas e não fazer isso com os meus filhos. Não Eles estão em primeiro lugar. Então, o Senhor foi me ensinando a beleza da maternidade, a espiritualidade dentro da vida no lar e tal. E tem sido um processo, mas tem sido muito bom. E eu achei muito legal, até puxando um gancho do livro do Fábio, O Ecoar de uma Voz, que é desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. E quando você pensa na voz profética, né? Você pensa em alguém pregando lá na igreja e dando uma palavra profética, né, para 1000 pessoas. E ele vai usando aqui as mulheres da Bíblia. E, por exemplo, a gente vai falar de João Batista, né? E aí ele vai falar de Isabel, de uma voz profética feminina que antes de João Batista profetizar, dos nascidos de mulher, não houve ninguém, tem uma voz profética feminina. Tem um lar profético, tem um útero profético que gerou esse menino, né? E aí a gente vai falar de Jesus e tal, e tem uma voz profética feminina, né? De Maria, de um lar profético, um útero profético. Então, assim, de mulheres que não pegaram microfone, que não falaram nem em sinagogas cheias, não, mas que sua voz profética em casa, trocando fralda e cuidando das coisas ali, impactaram o planeta, né? A ponto da gente estar falando sobre, às vezes, mais seus filhos do que elas, mas que no reino não importa, né? E ele foi pegando, até a Val faz um dos capítulos aqui sobre Débora e tal, como o Senhor faz de várias maneiras. Débora já foi uma juíza e tal. Então, assim, como isso é poderoso, né? A gente compreender isso. E assim, acho que uma das coisas mais poderosas, a gente tá lendo Hebreus de novo, né? Hebreus fala muito do dia chamado hoje. Sim. Né? Como é poderoso. O que Deus te deu hoje? 2 filhos. Deus te deu hoje. Essa condição. O que Deus te deu hoje, né? E a gente pegar aquilo ali e falar, é isso aqui que Deus quer. Sim. E eu vou fazer com tudo. Né,